Os presos dominaram o carcereiro Armando Rodrigues, que foi feito refém. Todo o quarteirão da delegacia do centro de Petrópolis foi cercado por mais de 100 policiais, dos batalhões de Petrópolis, Teresópolis e Niterói, e também do Getan e CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil. 7 fugitivos foram recapturados. À 1h30 da madrugada, as negociações foram interrompidas. O advogado Manuel Novaes, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, anunciou a morte de um dos presos, Odásio Furtado, de 72 anos, por infarto. Durante toda a madrugada, o clima foi de tensão. 2 presos feridos durante a tentativa de fuga, Edson Vinícius Caetano e Marcelo de Lima, foram retirados da carceragem pelos bombeiros e levados para serem medicados no pronto-socorro. No início da manhã, parentes dos presos buscavam notícias do lado de fora da delegacia. Eles conversavam com os detentos através de uma das janelas. As negociações foram retomadas às 7 da manhã, com a presença do pastor Alexandre Vieira. Depois de quase 13 horas, a rebelião chegou ao fim. Os presos se renderam e libertaram o carcereiro Armando Rodrigues. De acordo com o delegado Murilo Montanha, parte dos detentos vai ser transferida da delegacia para reduzir a superlotação. Praticamente somente transferências que eles estavam pedindo e a presença de pastor, de juiz, e pedem também agilização de processo. Tem alguns aqui que realmente estão aguardando sentença já há algum tempo. Nós vamos acionar a Defensoria Pública para agilizar o mais rápido possível a sentença desses moços para eles poderem ir para o sistema. E no fim de semana, 2 rebeliões deixaram um clima tenso nas carceragens do estado. No presídio Milton Dias Moreira, 9 presos ficaram feridos. E na casa de custódia de Magé, uma presa foi morta depois que a polícia militar invadiu a cadeia. As detentas ameaçavam matar um dos reféns. Este agente penitenciário estava de plantão na casa de custódia de Magé, na noite da rebelião. Ele diz que o número de guardas era insuficiente para conter as presas. Aquilo lá é um barril de pólvora, pode estourar a qualquer momento. O clima de tensão é muito grande para a gente trabalhar lá. São quase 450 mulheres para um efetivo de 11 a 12 guardas por turma. A rebelião começou na noite de sábado na Galeria C. 44 presas que estavam em uma das 3 celas se rebelaram na hora da contagem de rotina. Um policial militar e um agente penitenciário foram feitos reféns. A inspetora de plantão foi espancada. A casa de custódia foi invadida pela PM depois que as presas ameaçaram atear fogo em um dos reféns. Houve tiroteio. Uma presa morreu com um tiro e outras 11 detentas ficaram feridas. A greve dos agentes penitenciários já dura 3 dias. A segurança nos presídios está sendo reforçada pela Polícia Militar. Mesmo assim, no fim de semana, o clima foi de tensão em algumas carceragens do Rio. No conjunto penitenciário da Frecaneca, houve um início de rebelião entre os detentos do presídio Milton Dias Moreira na manhã de sábado. A polícia usou bombas de efeito moral e 9 presos ficaram feridos. As visitas foram suspensas. Ontem, o Fantástico exibiu uma reportagem com imagens exclusivas da Casa de Custódia de Benfica, depois da rebelião na semana passada, quando 30 presos e um agente penitenciário foram mortos. As imagens, feitas com uma câmera escondida, mostram a galeria onde os presos foram executados pelos rivais. Muitos foram queimados. O fogo se alastrou pelos colchões, pelas paredes e grades. As fotos também mostram como ficou a galeria. As manchas de sangue são visíveis. Estas são algumas das armas usadas, um estilete e um soco inglês ensanguentado, feito com o material das grades. Dentro dessas bancadas de cimento, os presos escondiam as armas que foram usadas na rebelião. O caos total, a falta de planejamento, a falta de uma política penitenciária pensada para o Rio de Janeiro. É fundamental que as autoridades do Rio de Janeiro abram um diálogo mais profundo com a sociedade organizada, com todos os interessados, para que a gente possa construir um sistema penitenciário mais eficaz e mais seguro para toda a sociedade. Vamos saber agora outras informações sobre a situação nas carceragens e a greve dos agentes penitenciários ao vivo. Do presídio da Frecaneca, fala a repórter Beth Lucchesi. Márcio, os 3.300 agentes penitenciários decidiram parar de trabalhar na madrugada de sábado. De 17 presídios e penitenciárias e ainda de 10 casas
de custódia. A categoria exige reajuste salarial de 72%, convocação imediata dos agentes aprovados no concurso de dezembro do ano passado e melhorias nas condições de trabalho. 800 policiais militares assumiram os postos dos agentes na segurança das cadeias. Nós estamos em frente ao conjunto penitenciário da Freicaneca, na área central da cidade. Aqui do lado de fora, a situação é tranquila. Homens da Polícia Civil também reforçam o patrulhamento. No sábado, como nossa reportagem já mostrou, os detentos do presídio Milton Dias Moreira se rebelaram. No mesmo dia, a situação foi normalizada. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, as visitas foram liberadas nos presídios e casas de custódia. A única exceção é a Casa de Custódia de Benfica. E uma outra informação: equipes da Polinter na zona portuária descobriram que 90 presos de uma cela escavaram um buraco. As visitas a esses detentos foram suspensas para que operários possam fazer os reparos na cela. Voltamos ao estúdio. E para falar sobre a situação no sistema carcerário do Estado, nós trouxemos aqui ao estúdio o professor Glaucio Soares, do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio, o IUPERJ. Boa tarde, professor. Boa tarde, como estás? Tudo bem. Cada carceragem, cada rebelião tem características próprias, mas a gente pode dizer que a superlotação é o principal problema hoje do sistema penitenciário no Rio? No Rio, no Brasil e em outros países em desenvolvimento. Estamos numa situação de ter que escolher quem deixar dentro da prisão e quem soltar. Não há lugar para todo mundo. Se calcula que haja perto de 250, uns dizem 200 mil mandados não executados. Onde é que nós vamos botar essa população? É uma cidade. Maracanã, mais Morumbi, mais Mineirão, e mesmo assim não basta. Agora, só para ficar claro, professor, é claro que a superlotação é um problema gravíssimo, todos sabemos disso. Mas, por exemplo, na casa de custódia de Magé, não havia superlotação ali. Como explicar mais uma rebelião? Não seria, além da superlotação, uma falta de controle do Estado mesmo em administrar os presídios? O Estado brasileiro e os estados, como o Estado do Rio de Janeiro, estão quase todos falidos. Não há dinheiro para as inversões que se fazem necessárias. O Estado se consome a si mesmo. Ele gasta consigo. Sobra pouco. Estivemos agora numa conferência sobre o fracasso dos estados, onde isso era discutido. É um problema de recursos, é um problema de treinamento dos agentes. Mas isto se observa, não é de hoje. Eu estava lendo agora reportagens feitas em 1997. A mesma coisa. Em 1990, a mesma coisa. Lembra bem, nós tivemos uma série de rebeliões organizadas em São Paulo faz uns 8 anos. Tivemos uma tremenda rebelião no estado de Goiás, dirigida pelo Pantoja. Temos tido rebeliões como parte da história prisional, não só brasileira, mas também de outros países latino-americanos. Agora, o nosso sistema é descrito como campo de concentração. Ok, para mudar isso, o senhor falou que há superlotação, que a maneira seria tirar alguns presos do presídio, porque do jeito que está, não tem jeito. Então, que projeto poderia viabilizar isso? Tirar presos menos perigosos, fazer programas educativos, sociais? E penas alternativas. Penas alternativas não é uma opção desejada, ela é desejada e às vezes é imposta. Nós temos que saber onde vão ficar os presos violentos e perigosos. Fora da prisão ou dentro da prisão. Se estiverem as prisões ocupadas por pequenos furtos, pessoas que cometeram pequenos furtos, pequenos traficantes, os presos perigosos vão ficar do lado de fora. Então, é perigoso. Agora, o que se fala agora é que as facções não podem, facções rivais, facções criminosas rivais, não poderiam ocupar um mesmo espaço numa mesma penitenciária. Elas teriam que ir ou para penitenciárias diferentes, enfim, ter um isolamento completo. O senhor é a favor disso? Essa é a posição da maioria das pessoas que estudam problemas de prisões. Veja bem, não é só uma facção contra outra. Há um monte de presos e eles não pertencem a nenhuma facção. Essas são talvez as grandes vítimas. São forçados e são bucha de canhão nessa guerra entre facções dentro do mesmo prisão. Nós agradecemos a participação do professor Glaucio Soares aqui no RJ. Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês.
E o Tribunal de Justiça deu um prazo de 4 meses para o governo do estado retirar os policiais militares, civis e bombeiros aposentados que estão trabalhando dentro das casas de custódia. Esses policiais ajudam na segurança das cadeias e fazem parte de uma cooperativa contratada sem licitação pela Secretaria de Administração Penitenciária. O Ministério Público informou que a cooperativa não tem autorização da Polícia Federal para exercer as atividades de segurança. Policiais, bombeiros e agentes penitenciários aposentados eram os responsáveis pela segurança na casa de custódia de Benfica, onde 30 presos e um agente morreram numa rebelião há uma semana. Alguns têm mais de 60 anos. Eles fazem parte de uma cooperativa. A Secretaria de Administração Penitenciária contratou a COPM em agosto do ano passado para prestar serviços de segurança em 7 casas de custódia, entre elas a de Benfica. O contrato foi no valor de R$ 1.448.000. A cooperativa foi contratada sem licitação, em caráter de emergência. Depois disso, houve uma renovação. O novo contrato, assinado em março deste ano, é no valor de R$ 5.432.000. O Ministério Público do Trabalho abriu inquérito no ano passado para investigar a situação da cooperativa, que não tem autorização da Polícia Federal para prestar serviços de vigilância. Eu determinei que ela juntasse todos os contratos de serviços que ela tivesse, em que ela prestasse serviço a terceiros. Dentre todos os contratos que foram juntados, não existe nenhum contrato com presídio ou casa de custódia. Todos eles são para empresas de natureza privada. Ou ela omitiu uma informação e estaria cometendo um crime de desobediência, tá? Ou ela, na época, ainda não havia esse contrato com a casa de custódia. A terceira vara da Justiça Federal decidiu que a cooperativa não pode trabalhar na segurança, mas a COPM se apoia em outra decisão judicial. É uma decisão provisória, né, sendo que, no caso da cooperativa, foi uma decisão provisória já julgada em segunda instância. A Justiça Estadual determinou que os cooperativados sejam retirados das casas de custódia. O governo informou que já recorreu da decisão. Em entrevista ao Fantástico, o secretário de Administração Penitenciária, Astério Pereira dos Santos, disse não saber que a cooperativa não tinha registro na Polícia Federal. Eu não tinha conhecimento disso, estou sabendo aqui por você, mas entendo, isso não é o mais relevante para mim. O importante para mim é a conduta dos homens que lá estão. Uma semana depois do fim da rebelião em Benfica, falhas no sistema carcerário, como a de uma cadeia sem estrutura ou guardas sem experiência, ainda são apontadas como motivo das mortes de 31 pessoas, 30 presos e um agente penitenciário. Por isso, nós conversamos agora ao vivo com o secretário de Administração Penitenciária, Astério Pereira dos Santos. Doutor Astério, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui na RJ. Como o senhor vai responder ao Tribunal de Justiça, que deu esse prazo aí de 4 meses para a retirada desses policiais militares aposentados das carceragens do Estado? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer, como eu disse aí anteriormente, eu não tinha conhecimento que não tinha autorização da Polícia Federal, que esta autorização é dispensável diante da tutela cautelar que foi fornecida e mostrada, e eu tenho ela inclusive aqui à mão, ela já foi deferida pela Justiça em primeiro grau, a Polícia Federal recorreu, perdeu em segundo grau, continua a tutela cautelar. E a tutela cautelar, Márcio, ela é muito mais forte do que uma liminar, porque ela se fundamenta, além no perigo em mora e na possibilidade do direito não ser atendido, num terceiro requisito que é o mais forte, que é na previsibilidade absoluta da existência do direito alegado. Então, diante disso, essa tutela cautelar permite que essa cooperativa trabalhe. E é uma cooperativa que não precisa de licitação exatamente porque ela tem um caráter singular, que está previsto na lei de licitação, a inexigibilidade da licitação nesse caso. Qual é o caráter singular? É a única cooperativa de servidores públicos aposentados. São policiais civis, policiais militares, agentes penitenciários aposentados que ainda estão subordinados a uma legislação. Inclusive, eles podem perder o emprego, até mesmo aposentados. Daí, a natureza compatível com o trabalho que se faz. Eram 7 casas de custódias que assumimos nesses 14 meses, tínhamos que ocupar, não tínhamos agentes, o concurso dos agentes já foi feito em dezembro, já realizaram as provas físicas, estão agora sendo chamados na terça-feira para a complementação dos exames médicos e certamente em menos de 30 dias já estarão admitidos
passarão por uma nova formação de 4 meses, com uma reformulação curricular por completo. Então, o momento é outro, já teremos 250 novos inspetores e vamos exatamente, atendendo a sua pergunta, atender a determinação do tribunal que, quando tivermos agentes, nós iremos substituir paulatinamente os cooperativados, mas vai ficar por algum tempo ainda utilizando esse serviço que até o problema na Casa de Custódia de Benfica vinha dando um excelente resultado. O agente penitenciário não precisa ser um lutador de jiu-jitsu ou um exímio atirador. A autoridade do agente é uma autoridade moral e ela vem sendo demonstrada pelos cooperativados ao longo desses tempos aqui conosco. Por ser uma atividade moral dentro de um presídio, secretário, os agentes têm algum tipo de preparo psicológico? A gente viu em Benfica 3 dias como reféns. Em quase todas as rebeliões no estado do Rio, os agentes são tomados como reféns. Um morreu porque tentou fugir, não é isso? Existe um preparo, um treinamento para esse tipo de situação que deixa, claro, todos psicologicamente abalados? A sua pergunta, muito inteligente, até justifica a resposta. O que morreu era exatamente um agente penitenciário, quer dizer, o contrário do cooperativado. Os cooperativados, todos reféns, saíram vivos. Então não existe ainda, a priori, a formação adequada. Até porque os agentes penitenciários que hoje estão não tinham um curso como este agora de 4 meses. Agora, o importante para tranquilizar até a população, e nesse momento nós temos que estar irmanados, sociedade civil e principalmente a mídia, é mostrar que está se fazendo alguma coisa. E alguma coisa é uma nova escola que saiu da Frei Caneca num lugar realmente sem a menor condição, onde se você fosse convidado para fazer uma palestra, teria que passar por uma revista na portaria. Hoje nós não temos mais isso, temos instalações dignas para os agentes penitenciários, 5 salas de aula, um novo refeitório. Agora, lamentavelmente, ontem nós tínhamos um vestibular onde estavam inscritos internamente, só dentro do sistema, 700 agentes penitenciários para a formação melhor, para um tratamento de um grupo de intervenção tática, em razão de piquetes à porta da prova na Tijuca, inclusive estava pautada para a Globo cobrir, lamentavelmente só entraram 70. Então, me parece que não estão querendo o aperfeiçoamento. Secretário, qual é a situação da greve dos agentes penitenciários no estado neste momento? Como estão as carceragens? E uma outra pergunta, a governadora Rosinha Matheus chegou a fazer algum pedido especial para o senhor de controle do sistema penitenciário do Rio? Não houve nenhum pedido especial, mas a governadora tem mantido contato permanente conosco, recomendando toda a cautela, inclusive liberando investimentos. Nós nunca tivemos um volume tão grande de obras ao mesmo tempo, nós 6 presídios sendo reformados, isso é algo inédito no Estado. Essa secretaria é muito nova, não temos a pretensão, Márcio, de resolver todos os problemas ao longo nem desses 4 anos, mas já foi dado um passo gigantesco pelo aperfeiçoamento. Agora, eu entendo que esta greve dos agentes penitenciários, como o próprio presidente do sindicato declarou ontem no Jornal o Globo, ela é inoportuna neste momento. Agora, alguns agentes já estão trabalhando e a expectativa é que haja sempre um canal aberto para negociação. Hoje eu vou receber a diretoria do sindicato, espero que eles reflitam, porque na realidade eles vão acabar perdendo a simpatia da sociedade, um trabalho tão relevante, e eles vinham muito bem nesse trabalho. Nós estávamos já, este ano, há 6 meses sem um movimento de motim. Secretário, nós vimos na reportagem que dentro da Casa de Custódia de Benfica, a própria estrutura da Casa de Custódia, as grades foram usadas como soco inglês. Nós vimos que partes do concreto foram retiradas para guardar armas. Como solucionar esse problema de estrutura, de material com os presos lá dentro? Vocês estamos vendo aí agora imagens do pedacinho da grade que foi retirado para fazer o soco inglês. O que vai ser feito nesse sentido? Bom, em primeiro lugar, o 4º andar desta casa nunca foi ocupado. Estávamos colocando umas chapas de aço e esse 4º andar vai ser ocupado agora para poder, em seguida, fazermos a reforma do 3º, do 2º e do térreo. Agora, essa imagem também mostra que vinha se tratando de uma maneira muito especial aquela casa. Eram móveis novos que estão quebrados, destruíram a própria cadeira de atendimento odontológico, um material novo, 0 quilômetro, que mostra investimentos do Estado nessa área. E nós conseguimos, neste ano, eram 11 mil presos nas carceragens. Nós estamos agora com cerca de 5 mil. Isso é um esforço muito grande, que não se pode, da noite para o dia, ser resolvido. Exige investimento que vem ocorrendo, existe realmente um pouco de compreensão, e eu espero que a categoria, sobretudo, tenha esse entendimento. Mas o que eu estou observando agora é uma histeria coletiva. Verifico, por exemplo, um defensor público dizendo que não vai poder prestar assistência
aos presos, porque em razão de não ter podido permanecer na negociação de Benfica. Verifica um sindicato radicalizando no momento que era totalmente inoportuno. E o preso lê jornal, o preso vê televisão, o preso escuta rádio. Tanto escuta que agora, lá em Petrópolis, queria um pastor para negociar. Mas, secretário, não me parece que a sua explicação foi boa a respeito do soco inglês. Aparentemente, eles arrancaram com as próprias mãos uma grade e usaram como arma. Em outra imagem mostrada pelo Fantástico ontem, os presos abriram um buraco na parede para guardar armas ou simplesmente quebraram aquela parede. Com as mãos. Perfeitamente, Márcio. Com relação ao soco inglês, eu posso justificar para você. Eu pensei que você estivesse acompanhando. Veja só, o quarto andar, a chapa de aço que lá estava, nós tínhamos aquele tubo de acetileno. Esse material na rebelião foi tomado. E com esse material que eles cortaram a grade e fizeram o soco inglês. Poderiam ter feito, e certamente fizeram até estoques, Márcio. Alguns que causaram aquela morte, lamentavelmente, daquelas 30 pessoas, foram decorrentes também dessa ação. Tinha material, o estabelecimento estava em obra e você sabe, com essa solda de acetileno, o cara poderia ter cortado tudo. E feito uma série de outros estoques, materiais, inclusive letais, além do próprio soco inglês. Secretário, muito obrigado pela sua entrevista, sua participação aqui no RJ. Muito obrigado a oportunidade que vocês me conferem. E a seguir, a Secretaria de Segurança. Situação de emergência no sistema prisional do Estado. Depois da crise nas penitenciárias e das rebeliões deste fim de semana, onde 2 pessoas morreram, a governadora decidiu liberar uma verba para que medidas urgentes sejam adotadas. A gente volta a conversar com o secretário de Administração Penitenciária, Astério Pereira dos Santos. Que medidas vão ser tomadas? Bom, em primeiro lugar, é para agilizar as obras que terão que ser feitas em Benfica e, sobretudo, as reformas de alguns presídios, que nós temos 7 presídios com obras em andamento, como Evaristo de Moraes, Vicente Piragibe, Plácio Sacarvalho, Bangu 2, Talavera Bruce e Muniz Sodré. Essas obras e também um avanço tecnológico. É necessário para isso um caráter de emergência. E isso a governadora já tinha decidido na sexta-feira. O Diário Oficial de hoje publica esse decreto, inclusive vai ser republicado em razão de incorreção no último parágrafo. Qual é o valor dessa verba? O valor será a necessidade para suprir essas urgências, que é, sobretudo, retirar das delegacias o quantitativo de 5.500 presos que ainda tem lá, que estão custodiados e deverão, consequentemente, vir para casas de custódias. Mas, secretário, só para ficar claro, esse dinheiro vai ser suficiente para deixar em paz o sistema penitenciário do Rio? Ô, Márcio, o sistema penitenciário do Rio é uma situação muito complexa. Isso, e também a própria segurança pública, esse contexto todo, o estado de paz é que todos almejamos. Mas isso realmente não poderá ser feito em 16 meses. Agora, eu só queria registrar que os avanços são muito grandes e a decretação de estado de emergência que foi elaborado na quinta e sexta-feira já mostra a vontade política de criar condições para melhorar o quadro. Nós vimos, ontem, inclusive, eu vi uma reportagem da TV Globo mostrando que as delegacias de São Paulo estão muito superlotadas. O nosso quadro hoje é muito melhor, já tiramos 6.000 presos. E esse decreto é para diminuir a quantidade de presos em delegacias também. Astério Pereira dos Santos, muito obrigado pela sua entrevista no RJ. Outras informações sobre as rebeliões e a situação de emergência no sistema penal no Rio, logo depois da novela Cabocla, na segunda edição da RJ. Uma boa tarde.